1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos ignoram a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Afinal, a observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, atendendo ao bem que Jesus deseja, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos até Ele, convidando para estar conosco aqui nessa reunião, que nesse momento se inicia, com toda certeza, com a presença desses amigos benfeitores que nos assistem, trabalhadores incansáveis, que fazem parte de todo o trabalho dessa casa, que nesse momento se reúne de forma remota, através da tecnologia que nos possibilita esse encontro. E é com muita gratidão que nós agradecemos, que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para mais esse encontro amoroso, fraterno e com certeza rico de conhecimento. Porque a nossa irmã Gilsara, que aqui está conosco, nos trará a sua palavra e nos fará contextualizar, compreender, ressignificar esse conhecimento necessário que a doutrina espírita nos oferece, nos dando esse caminho de reflexão para caminharmos mais leves, com mais certeza, com mais confiança, com mais fé. Jesus querido, que nesse instante, essas vibrações amorosas, essa energia que emana de cada coração aqui presente, mantendo o pensamento em Ti, que possa levar a cada um daqueles que precisam o lenitivo do Teu amor e da Tua bênção. Que esses nossos queridos companheiros do plano espiritual, encarregados dessa tarefa de levar o amparo e a proteção a cada um que sofre, que nesse momento possa levar, Senhor, aquilo que há de melhor, aliviando dores, sofrimentos, aflições, angústias, nos lares, nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, ao relento, aonde quer que haja, Senhor, alguém em sofrimento. Que possamos emanar, nesse momento, nosso desejo de que cada irmão possa receber a Tua paz, a Tua luz, o Teu amor. E que a nossa irmã Gilsara possa ser inspirada por esses amigos espirituais
e assim nos trazer essa palavra libertadora, consoladora, orientadora que tanto precisamos. E assim, Jesus querido, em teu nome, em nome do nosso patrono Júlio Olivier e dos demais trabalhadores incansáveis da colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, nós pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião na tua santa e doce paz. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Pedimos a nossa irmã Jussara que abra seu microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos Sim. bem. Tá joia. Deixa eu só me localizar aqui que eu me perdi. Aqui, me achei. Achou? Eu mudei de tela aqui. Muita gente querida, né? Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. É uma casa assim que eu já tenho um afeto muito, muito grande. E, enfim, sintam-se todos abraçados e acarinhados, né? Só pela misericórdia eu estou aqui hoje. Então, já agradeço aí toda a sustentação espiritual. Eu sei que a casa também tem esse trabalho, né? E além dos bons espíritos que sempre nos acompanham, então agradeço de verdade aí toda a sustentação recebida nesses dias, especialmente no dia de hoje. E que Jesus nos ampare, né? Que consigamos aí conversar um pouco. Vamos fazer alguns combinados. Essa palestra é uma palestra bem reflexiva, então eu eventualmente vou fazer algumas perguntas. Como nós estamos em modo online, isso nos traz muitas coisas boas. Ontem estava chovendo muito e eu fiquei pensando, nossa, se a palestra fosse hoje, não teria diferença, porque estaríamos todos conectados e assistindo, né? Então, a gente tem também que tirar as coisas boas desse momento que nós estamos vivendo, né? Mas uma diferença é que, assim, eu vou perguntar, quem se sentir à vontade, quem quiser, pode abrir o microfone e falar, mas a ideia é trazer apenas a reflexão, né? Então, outro dia eu brinquei que é meio que um trabalho psicanalítico, né? Eu vou jogar a pergunta e a pergunta vai ficar no ar para as pessoas pensarem e refletirem um pouquinho, tá bom? Mas caso alguém queira abrir o microfone e comentar, pode ficar à vontade. E aí o tema de hoje é: quem se foi ainda está comigo? Mas isso pode ser uma pergunta. Quem se foi ainda está comigo? Uma outra forma de resposta é assim ou assim. Vocês podem também se manifestar, porque eu estou na tela vendo vocês. E aí a gente pode começar a pensar: quem se foi ainda está comigo? Gente fazendo sim com a mão. Ninguém fez para baixo. E aí a gente começa a pensar como é que quem se foi? Quem se foi? Porque a pessoa pode ter ido ali, né? Fui viajar. Nessa pandemia estamos viajando menos, mas é uma possibilidade. Fui morar em outro país. Fui para outra cidade. Então, quando a gente fala quem se foi, a que a gente está se referindo? Quando a gente usa quem se foi, a gente se refere a quem mudou de país? Ou a gente completa a frase? Fulano foi para Portugal? Fulano foi para a Inglaterra? Para o Canadá? Né? Foi morar no Rio? Foi morar em São Paulo? Então, quem se foi já é uma expressão que em si traz uma conotação de reticências. E isso vem dessa ideia que a gente tem, vaga ainda,
do que acontece depois da morte. E o que é a morte? Segundo Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil. Já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. A morte é uma simples mudança de estado. Não é uma destruição, mas é uma destruição temporária, vamos dizer assim. É destruição de uma forma frágil dessa vestimenta chamada corpo carnal que nós estamos vivendo agora. E que essa forma carnal já não proporciona à vida humana, as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Depois, em outro trecho, Leon Denis vai falar: a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Um eclipse momentâneo. O que é um eclipse? Nós basicamente conhecemos o eclipse solar e o eclipse lunar, não é isso? Que a gente estuda lá na escola, na educação fundamental. Um eclipse é uma passagem, é um momento de corte dessa luz. Quando a Lua ou quando o Sol entram em eclipse, eles desaparecem? Ou eles mudam de estágio momentaneamente para retomar a sua atividade? Então, o Leon Denis faz essa comparação. E a morte é um eclipse momentâneo na história encarnatória desse espírito. E ele usa uma expressão que eu achei muito interessante, e eu fui procurar para ver se era a questão da tradução, e não é. Ele fala na grande revolução das nossas existências. Ele não fala em evolução, ele fala em revolução das nossas existências. Porque a morte é uma revolução, é um marco, é uma quebra. E ali muitas coisas vão entrar nesse processo. Sejamos nós mesmos, na nossa condição de passar de humano para a condição espiritual, para deixar essa veste e utilizar uma veste perispiritual mais apropriada para o plano espiritual, seja junto aos nossos familiares, à nossa vida, ao nosso trabalho. Enfim, a morte é uma revolução, uma grande revolução das nossas existências, como diz Leon Denis. E ele ainda fala, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele diz assim: para nós, ela é a honra bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Então, para nós quem? Quem acredita na morte como uma libertação? Porque depois ele completa. A psique é sua prisioneira. Hoje, a minha psique está aprisionada neste corpo carnal. Quando eu desencarnar, ela vai ser livre. Mas quem acredita nisso? Se
alguém quiser falar, pode falar. Eu vi alguém levantando a mão. Os reencarnacionistas. Nós, espíritas, acreditamos nisso. De uma forma mais efetiva que talvez outros irmãos de outros segmentos religiosos. Os católicos também acreditam na vida depois da morte. Eles acreditam na alma, mas não da forma como nós entendemos. Com essa liberdade de pensamento, com essa liberdade de ação que a gente tem relatado aí por Kardec e pelos autores das obras complementares. E ele é uma lei completa. O corpo cansado volta à grande natureza. Do pó vieste, ao pó voltarás. Para deixar livre, na pátria eterna, a nossa psique, o nosso espírito, ou nós enquanto espíritos que somos. E aí eu vou fazer uma coisa agora que eu nunca fiz. Então, já faz de paciência de vocês, para a gente ver se vai dar certo. Que eu vou compartilhar um slide. Vamos ver. Estão vendo? Estamos vendo. Ah, que bom, Sim. consegui. Porque esse texto eu achei muito importante, porque ele tem muitas informações. Então, alguns textos eu vou compartilhar com vocês. Sobre mortes prematuras, acidentais, em catástrofes. O que Leon Denis nos fala? As existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu termo previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, quando, em consequência de hábitos desregrados, se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza. Tem-se de voltar e refazer, numa existência mais curta, o lapso de tempo. Deixa eu só ajeitar uma coisa. Então, essa é uma das questões que nos angustiam. Porque aquilo que é por nós avaliado como prematuro, ou seja, é aquilo que não maturou, é aquilo que não chegou à maturidade. Essas existências, elas podem ser por acidente, por outras causas diversas. Leon Denis, lá em 1800 e alguma coisa, o início de 1900, eu não me lembro quando foi o livro foi publicado, ele já vai nos contar, e Kardec nos conta isso também na obra básica, que são essas existências, na verdade, elas não são prematuras, elas são complementares de um processo anterior que foi interrompido por alguma causa. Então, se nós começarmos a pensar nessa ideia de vida contínua, vida eterna, história encarnatória, são apenas roupagens, são passos que nós precisamos dar em direção àquilo que nos cabe, que é a perfeição relativa, como disse Jesus, né? Como é a proposta do Cristo para nós. Aí agora, como é que eu faço para mudar de tela? Eu tenho que sair desse e voltar no outro, é isso? Sim, você para o compartilhamento, stop share ou parar o compartilhamento. Voltou você. Aí agora eu vou mudar de tela. Tá legal, voltou. Eu não tô. Só um minutinho que eu vou chegar aí. Peraí. Que desativa o som. Só um minutinho que eu vou. Eu não tô conseguindo passar aqui a próxima tela. Ah, achei.
Muito agradecida pela paciência de vocês, viu, gente? Nada, sem problema. Aí, agora vamos nós. Volto para cá. Share screen. Foi. Foi? Perfeito. Então, ainda nessa ideia de mortes prematuras. Lá no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz e Chico Xavier, o ministro Clarence estava numa conversa sobre reencarnação e desencarnação de crianças. E ele vai trazer um esclarecimento para o André Luiz, né, que estava lá pesquisando, que estava aprendendo. E ele fala assim, o ministro Clarence: cada qual de nós renasce na Terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, ou seja, a doença, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme nossas necessidades de redenção. Então, o ministro Clarence ele vai explicar para o André Luiz, e André Luiz vai trazer essa informação para a gente, de que tudo é colheita. Tudo é colheita. O que nós fizemos nas encarnações passadas vão estar impregnados neste corpo de agora. Isso serve para as coisas boas. Por exemplo, tem alguns vídeos na internet de crianças de 3, 4 anos de idade que têm uma habilidade com o piano, ou cantando, ou como cantores de ópera, enfim, que, assim, são fora do padrão. Nunca uma criança naquela idade poderia estar se utilizando dessas habilidades. O cérebro dela não foi treinado nesta encarnação para isso. Mas isso não se perdeu. Então, o Espiritismo justifica esses pequenos gênios, essas habilidades, como características encarnatórias desse espírito. Mas, por outro lado, nós também erramos. E ainda continuamos errando. A nossa tarefa nessa encarnação é tentar errar menos e aliviar um pouquinho do que a gente fez. Refazer de uma forma diferente, melhor, com um pouco mais de consciência. Mas nós já erramos muito. Claro que não existe castigo por isso, mas existe instrumento de aprendizado. Então, o que o ministro Clarence está explicando é que algumas patogenias, algumas doenças que já nascem, principalmente com as crianças, elas vêm de uma história pregressa. Às vezes com o adulto também, mas isso vai depender também da condição nesta encarnação das escolhas desse adulto, né? Mas é importante a gente ter essa ideia assim, do que a gente está plantando e do que a gente vai estar colhendo depois, né? Tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Beleza. Agora eu queria saber o seguinte, quem tem medo de morrer? Então, eu não tenho medo de morrer, não, mas quando você perguntou aí se alguém tinha alguma dúvida, eu fiquei... Desculpa te interromper, tá? Não, pode falar, à vontade. Mas assim, a gente trata a morte prematura, como você colocou no slide anterior, de uma morte digamos, de uma criança, porque a gente entende que ela tem que viver até a velhice. Seria isso? Correto? Sim. O que é a morte prematura? A Daniela morreu muito prematura, porque ela tinha muita coisa para viver. Ela morreu com 20 anos e teria que, teoricamente, morrer com 60, 90. É assim que se dá o dizer morte prematura, correto? O meu Sim. entender? Certo. Uhum. Se uma criança
se a gente vem, eu sempre fico confusa com isso, se a gente vem com uma missão a cumprir, e se aquela criança, ela ouve, ela desencarnou no nosso dizer, morte prematura, mas quem garante que o tempo que ela viveu aqui não foi necessário para o processo de evolução dela? É exatamente isso que o texto fala. É exatamente isso que Leon Denis coloca e que André Luiz ouve de Clarencio. Estamos aqui o tempo necessário. Seja de 5 anos, de 15 anos, de 25 anos ou de 100 anos. A ideia da prematuridade, que foi o que eu falei, né? Não chegar à maturidade nossa. Corpo então, físico. esse contexto do prematuro é nosso. A gente que escreve e coloca o prematuro, correto? Sim. Sim, prematuro é o não corpo físico. Tá, entendi. Nesta encarnação, né? Não Exato. amadureceu nesta encarnação. E é engraçado porque isso hoje se modifica, né? Assim, a minha mãe faleceu com 80 anos. E aí eu estava contando para uma pessoa que já estava com quase 70 do falecimento dela. E aí a pessoa falou, e quantos anos ela tinha? Aí eu falei, 80. Aí a pessoa falou, mas era nova! Assim, hoje em dia, tudo se modifica, Pois é. né? Qualquer um é prematuro, digamos assim, quando se morre. A gente sempre vai achar que morreu muito antes do tempo, né? Exatamente, né? É óbvio que a gente quer viver muito e a gente quer as pessoas que a gente ama junto, né? E aí essa era a minha pergunta. A Márcia está escrevendo aqui, a morte costuma ser vista de um ângulo egoísta, quando pensamos na despedida. Então, a minha segunda pergunta primeiro eu perguntei quem tem medo de morrer. A minha segunda pergunta e quem tem medo de perder alguém? Todos nós. Medo, eu acho que não seria a colocação certa, nem para morte, nem para perda. Eu acho que a falta de, ou a ausência de, é o que a gente vai estar preparado para. Eu acho que seria mais ou menos isso. Acaba sendo medo de perder, sim. Acaba sendo o quê? Não ouvi. Acaba sendo o medo de perder, sim. E o que é porque perder? Você sabe que não vai ter o perder agora, né? Porque a gente sabe que não. Mas é a questão de você ter só o corpo físico daquela pessoa ali. É saber que a ligação não vai completar mais. Aquela pessoa não atende mais o telefone. Como Essa é uma boa definição. Não é? Está temporariamente fora de conexão. Fora de serviço, está fora de serviço. Não pega. Ou não, né? Porque conexão em si, a gente acaba tendo. Né? A gente tem, sempre. Sempre tem e sempre será. É fora de serviço mesmo, né? Você não consegue falar diretamente com a pessoa ali, a não ser que você seja um médium. Nem sempre. Posso falar? Até porque o telefone toca do lado de lá para cá, né? Nem o médico. Exatamente. É isso que eu ia falar. É isso aí. É isso aí. Então, olha só, deixa eu contar. Márcia quer falar. Diga. Sem pressa. É que me veio aqui uma citação até de um filme antigo da minha infância, O Pássaro Azul, passava na sessão da tarde, eu revi recentemente. E as crianças vão em sonho e visitam os avós que já se foram. E eu não sei se alguém aqui já viu esse filme. É muito interessante porque ele tem no YouTube, eu revi pelo YouTube, é fácil, Pássaro Azul. E aí eles falam com os avós assim,
Mas vocês estão aí, né? Eles se surpreendem em encontrar os avós ali. Vocês não tinham ido, falando da morte. Aí eles falam assim, toda vez que os avós respondem, toda vez que alguém lembra de nós, nós acordamos. Nós estamos aqui, a gente começa a fazer alguma coisa e dorme, né? Então dá essa ideia de que quando a gente usa essa metáfora do sono, né? De quando alguém lembra de quem está lá no outro plano, ele acorda, né? E isso me fez trazer à memória muitos dos meus queridos, né, que estão no plano. Né? E eu acho que é exatamente isso. E a questão da gente pensar que é prematuro, em qualquer época a gente vai pensar, porque a gente não vai querer estar... sua tela pra gente. É lindo. Essas crianças que aparecem aí são crianças que vão nascer. Ele traz bem essa ideia da reencarnação. O filme é muito bonito. Né? Então, quando você falou nesse tema aí, me veio logo à mente essa referência. E eu penso também em quem vai cuidar de quem eu cuido, né? Mas a gente, como sabe que Deus cuida de todos, né? Que nós estamos sendo cuidados. Com certeza. Né? Então, é esse esclarecimento. Eu, quando estive com meu pai no hospital recentemente, pensei muito nisso. Mas é isso, eu queria dar minha contribuição, é só essa. Muito obrigada, Márcia. Eu vou puxar um pouquinho dessa ideia daqui a pouco. Então, antes disso, eu queria contar para vocês uma história que está no livro As Muitas Vidas de Chico Xavier, do Marcel Souto-Maior. Marcel é um jornalista, ele passou um tempo lá acompanhando o Chico, né? E, na verdade, ele tem vários livros sobre a vida do Chico. E uma dessas histórias, ele relata que é uma história muito interessante. Provavelmente alguns de vocês já conhecem, mas eu vou compartilhar de novo. O Chico tinha um irmão muito querido. E esse irmão era sapateiro. E ele tinha uma sapataria do lado de onde era o Centro Espírita de Chico. Do Centro Espírita onde o Chico trabalhava, né? E muita gente chegava assim, muito desesperada, chegava muito cedo, e o Chico precisava trabalhar, né? As pessoas iam procurar lá na Fazenda Modelo, e o chefe dele começou a brecar, falou, não, aqui é lugar de trabalho, aqui não é lugar de espiritismo, né? Então, ele não deixava as pessoas entrarem na Fazenda Modelo, que o Chico estava trabalhando profissionalmente, mas essas pessoas iam para frente do centro. E algumas delas estavam muito desesperadas. E aí o irmão de Chico começou a fazer um atendimento fraterno com essas pessoas que chegavam muito desesperadas mesmo, assim, fora de controle. E o irmão de Chico conversava e acalmando e tal, até chegar à noite para o Chico poder trabalhar, né, lá no Centro Espírita. E aí chegou um dia que o Chico... que o irmão do Chico teve uma dor de cabeça alucinante. O irmão do Chico passou 10 anos fazendo essa tarefa, tá? E aí ele teve uma dor de cabeça alucinante e dali Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, o seu irmão vai evoluir para a loucura e ele vai ser internado no hospício. Essa é a programação espiritual dele. E o Chico ficou muito consternado, porque o Chico visitava o hospício. E o hospício daquela época era muito, muito triste. O de hoje em dia não é muito melhor, mas enfim. E aí o Chico fez uma prece muito sentida, pedindo à Mãe Maria que poupasse, que rogasse pelo irmão dele. E que o melhor acontecesse, mas que fosse levada em conta a ficha de 10 anos de atendimento fraterno, como se fossem os 10 anos do hospício, porque, afinal de contas, ele conviveu com loucos por 10 anos, fazendo o seu trabalho, mas também atendendo as pessoas. Essa oração foi levada e o irmão do Chico acabou desencarnando. E aí o Chico chegou em casa muito tranquilo e quase feliz. A família estava desesperada, as irmãs chorando, o pai chorando, aquele negócio todo.
E o Chico sereno, você sabia o que tinha acontecido. E aí, quando ele tentou se explicar, as pessoas se indignaram, expulsaram o Chico de casa. Ele não pôde ficar em casa por uns bons dias. Qual foi a diferença? Na cabeça do Chico, o que era melhor? Libertar a psique do irmão naquele momento, desligando o corpo físico, ou ele ficar ainda padecendo por 10 anos num hospício? O que vocês acham? Esse tipo de decisão acho que não cabe a nós aqui encarnados, realmente é o plano espiritual, e uma pessoa como o Chico pedindo, orando, toda a preparação, né? Porque realmente cai naquela questão, a pessoa está lá no estado vegetativo, desliga ou não desliga o aparelho? Né? Então, assim, uma decisão muito delicada, assim, acho que nós aqui não temos muita condição de decidir quanto a isso. Com certeza não seríamos nós a decidir. Mas de que lado nós estaríamos se isso acontecesse? Do lado dos desesperados e que se revoltariam? Ou do lado dos tranquilos que sabem que essa é uma passagem e que o melhor aconteceu? Essa é a ideia, essa é a pergunta. Tem algumas pessoas Deveríamos estar sim do lado dos tranquilos, porque, como o Gustavo falou, Chico é uma pessoa altamente evoluída. Se ele fez esse pedido a Maria, é porque ele sabia realmente que era o melhor para o irmão dele, apesar da gente não ter o conhecimento da trajetória kármica dele, vamos botar assim, né? Do que ele tinha ainda para passar por essa vida. Mas se foi concedido pela espiritualidade maior, eu acho que esses 10 anos trabalhando na fraternidade auxiliou bastante ele nessa aceitação do pedido do Chico. Então, só que essa é uma pergunta íntima. É uma pergunta que cada um vai fazer para si neste momento. Por mais que a gente tenha o conhecimento, o sentimento pode ser diferente. Nem sempre a razão caminha juntinha da emoção, né? Fica uma pergunta aí para a gente pensar. Em que lugar eu estou, né? Ou eu estarei, ou estaria, se isso acontecesse, né? Posso falar? Oi. Eu queria falar. Eu também. Tá. Tem algumas perguntas aqui no chat. Vocês podem Alessandra. falar e eu vou tentar responder aqui também. Eu vou Pode falar, ser? vou tentar ser breve. Tá. Eu acho que essa questão do Chico é uma questão de pedido. E eu acho que quando a gente pede, a gente sempre é escutado. Independente se seja Chico Xavier, Alessandra ou outra pessoa. O poder do pedido, da prece, da oração, ele é muito forte. Então, não vai caber a nós decidir o destino daquele espírito querido, o ente querido, mas da espiritualidade. Mas o que eu queria deixar, o que eu penso, é que a gente é ouvido, né? E numa situação de um ente querido passando por um momento doloroso, de doença, a gente vai pedir de qualquer forma, né? E a espiritualidade, ela vai avaliar a trajetória daquela encarnação e o que poderá ser concedido àquele espírito que está padecendo naquele momento. A diferença é que o Chico, ele tinha um conhecimento do destino, né, da trajetória que o irmão dele teria para frente. E é isso que eu queria deixar, porque eu tenho medo de perder e eu tenho medo de morrer, porque eu tenho 3 crianças muito pequenas e eu não sei qual é a minha trajetória, mas eu não gostaria de desencarnar nesse momento, porque eu, na minha concepção, eu tenho muitas missões a cumprir ainda aqui com as minhas filhas. É isso que eu queria falar. Eu sugiro que a gente peça para que aconteça sempre o melhor. E Deus sabe de todas as coisas e Ele vai encaminhar para o melhor, né? É o que eu acho que Chico deve ter pedido.
que seja Não, não aceito. pediu para morrer. Ele pediu para que fosse levado em conta o tempo de serviço do irmão. Isso, e Né? que seja aí, feito o que como fosse isso seria melhor. contabilizado, seria outra questão. Com Exatamente. certeza. Né? Agora, olha só, tem uma pergunta aqui no chat que é assim: todo palestrante informa que uma criança, por exemplo, com dons para cantor, músico ou talentos especiais são reencarnações e não dons. Como acreditamos? E não dons como acreditamos. Não existe criança na espiritualidade? Existe. Existe criança, tanto que essa passagem que eu citei do ministro Clarence conversando com o André Luiz era sobre uma irmã, né, enfim, uma companheira que trabalhava com crianças, que cuidava, era uma creche espiritual e ela trabalhava com essas crianças. Então, alguns espíritos desencarnam e escolhem continuar sendo crianças. Ok? O espírito pode, ele, enquanto espírito, ele pode escolher o que ele quiser. Né? Então, existe sim criança na espiritualidade, de acordo com a condição espiritual da criança e com a necessidade ali que existe. Agora, o fato de ser dom, como é que a gente adquire um dom? Não é treinando? Porque assim, senão Deus não seria justo. E sendo soberanamente justo e bom como ele não pode dar para mim um dom e não dar para o outro o mesmo dom. Então, esses dons acontecem a partir das minhas escolhas. Eu tenho uma tia que ela faz caminhada há mais de 50 anos. Mas, assim, longas trilhas, né? Montanha e tal. E ela falou que ela está treinando nesta encarnação, porque na próxima encarnação ela vem como esportista radical. Então, assim, é isso. Ela já está se preparando mentalmente, espiritualmente e, de alguma forma, fisicamente, para que na próxima encarnação ela tenha a aptidão disso que ela quer. Se eu quero, numa próxima encarnação, vir como músico, é melhor que eu comece agora. É isso, não tem outro caminho. Né? Assim, Deus não vai dar um presente para um e não vai dar para o outro. Ele vai dar possibilidades naquela encarnação de lidar com isso ou não. Ok? Tem uma outra pessoa falando, no meu entendimento, mudando de assunto agora, tá, gente? No meu entendimento, a única forma de morte prematura seria o suicídio. Todas as outras mortes que achamos são prematuras. A espiritualizada que já sabe que vai ocorrer, né? A espiritualidade já sabe que vai ocorrer. Pode esclarecer se o meu entendimento está certo? Sim, de certa forma, sim. Eu tenho uma amiga que fala que todo mundo vem com a passagem de volta comprada. Só que alguns antecipam a viagem. Né? Então, todo mundo já vem com um planejamento encarnatório, com uma previsão de período para morrer. O que pode acontecer, assim, e que a gente sabe que às vezes acontece, como aconteceu com o próprio Chico, por uma determinada necessidade, essa passagem, essa morte, pode ser postergada, né? No caso do Chico, existia a necessidade espiritual de que ele ainda ficasse e escrevesse alguns livros. E Emmanuel fala disso, né? E ele aceita. Até que chega uma hora que o corpo já não aguenta mais. Né? No caso do suicídio, isso é antecipado. E aí, também, como possibilidade, dentro de milhões de outras, esse espírito vai buscar uma reencarnação para finalizar o cumprimento daquele período que não foi finalizado quando estava na outra encarnação. Dependendo do merecimento dele, dependendo da condição encarnatória em que ele se encontra. Ok? Respondido? Voltando para nós. E por que a gente tem medo da morte? Ainda Leon Denis, no livro do Programa do Ser do Destino da Dor, ele vai falar assim: é quase sempre porque a morte nos parece a perda, a privação súbita de tudo o que fazia a nossa alegria. Acho que foi a Patrícia que falou disso, né? A privação súbita, ou seja, cai a conexão. A gente não vai ter mais esse momento com essas pessoas. E isso nos parece uma perda. Isso nos traz angústia.
Só que o Leon Denis nos chama a atenção pelo seguinte: o espiritualista sabe que não é assim. A morte é para ele a entrada num novo modo de vida, mais rico de impressões e de sensações. Então, hoje, no nosso corpo limitado, no nosso corpo carnal, nós temos uma limitação de impressões, de sensações. Com o desencarne, com a perda desta carne, nós vamos ampliar essas sensações e essas impressões, como diz Leon Denis, né? Então, o afastamento, às vezes, nos traz a privação dessa alegria do convívio. Isso é uma verdade. Então, existe a perda nesse sentido, da convivência, da alegria, do abraço, muitas vezes, do beijo, do afeto. Mas a gente precisa entender que a gente não perde, porque a gente está vinculado energeticamente, emocionalmente, afetivamente a esses entes, né, que partiram. E aí, Leon Denis vai falar ainda: a morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Continuamos a ver aqueles que amamos e deixamos atrás de nós. Então, como é que a gente continua a ver aqueles que nós amamos? Isso ele está falando do ponto de vista espiritual. Não nos priva das condições deste mundo. Quando a gente desencarna, nós não somos privados da condição desse mundo. Do outro lado, nós podemos acompanhar como estão sendo as coisas por aqui. Podemos aparecer, podemos só ficar perto, sem que o outro nos perceba, né? Então, para o espírito, é muito bom até nesse sentido, porque ele sente talvez menos privação do que a gente, né? Porque o telefone só toca de lá para cá, né? Agora eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu só descer. Opa. Não consigo. Só um minutinho que eu vou... Aí. Vocês estão vendo? Simbiose das mentes. Isso. Então, conseguimos. Vou ler também, porque é um texto um pouquinho maior e ele tem muitas informações. E essa é uma parte muito importante para a gente entender como que essa relação continua, como que esse vínculo continua. E aí, Leon Denis vai falar para a gente: as preces fervorosas dos amigos e parentes são muito mais eficazes para o espírito do morto do que as manifestações do culto mais pomposo. Não é, contudo, conveniente nos entregarmos desmedidamente à dor da separação. As saudades da partida são, de certo, legítimas, e as lágrimas sinceras são sagradas. Mas, quando demasiado violentas, estas saudades entristecem e desanimam aquele que é o objeto e muitas vezes testemunha delas. Em vez de lhes facilitarem o seu voo para o espaço, retém-no nos lugares onde sofreu e onde ainda estão sofrendo aqueles que lhes são caros. Então, primeiro, ele começa falando da prece. A prece fervorosa dos amigos e parentes são muito mais eficazes para o espírito do morto do que as manifestações do culto mais pomposo. Leon Denis está falando aqui daquele momento, né, que as pessoas vão fazer lá um enterro, ou vão fazer, né, antigamente, a gente está falando aí de outro século, onde era muito comum as missas. Hoje em dia também se faz missa, mas assim, que a missa seja, ou que o culto seja, ou que as nossas orações sejam para alívio desse irmão, desse parente,
desse amigo que desencarnou. E não que seja de pompa, para que todos vejam, que seja exterior, né? Então, a prece fervorosa, normalmente, ela é mais íntima, ela sai do coração. E essa, sim, faz muito efeito para esse espírito que está nesse processo, ou que já passou do processo de desencarnação. Só que não é, e ele nos chama a atenção, não é conveniente nos entregarmos desmedidamente à dor da separação. Ter saudade é uma coisa, ter uma dor incomensurável e por tempo indeterminado é uma dor desmedida. E isso traz perturbação. As saudades da partida são legítimas. As lágrimas são sagradas. Podemos chorar, podemos sentir saudade, até porque a gente só sente saudade daquilo que foi bom. Ninguém vai sentir saudade do que não foi bom, né? Mas quando são demasiado violentas, elas perturbam o espírito. Ao invés de lhes facilitarem o voo para o espaço, eles ficam presos nos lugares onde sofreram ou onde as pessoas estão sofrendo. E aí, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz também vai falar disso para a gente. A alma amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, ou seja, encarar sem medo, a alma amedrontada perante o desconhecido não consegue encarar sem medo e vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. Ou seja, quanto mais a gente tiver angustiado, triste, vinculado emocionalmente a este ente, a este amigo, a esta pessoa que desencarnou, mais próxima ela vai ficar. Porque energeticamente ela vai estar vinculada. É muito difícil um espírito, na nossa condição atual, desencarnar e partir. Fala, tchau, gente, fui. Nós temos muitos vínculos ainda com a Terra. Então, quanto mais preces, no sentido do desligamento, no sentido da entrega, no sentido do afeto, mas sem o aprisionamento desse espírito, muito melhor para esse espírito e muito melhor para nós mesmos, né? E aí, André Luiz vai falar também, em Evolução em Dois Mundos, dessa condição, e qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da árvore dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam as emanações do seu corpo espiritual, subtraindo-lhes a vitalidade. Então, quantas vezes nós ficamos esvaziados, desgastados, cansados, às vezes até temporariamente, quando nós vamos a um hospital, quando nós vamos a um velório. Por quê? Porque as nossas energias estão sendo sugadas, porque nós fazemos conexões mentais, nós fazemos a simbiose com outras mentes que vão, inclusive, alcançar o nosso corpo físico. E em alcançando o nosso corpo físico, consome a nossa energia vital. Então, para o nosso próprio bem, para a nossa condição de saúde, nós precisamos também estar atentos e cuidadosos para estar em oração, para emanar afeto, mas não
nos apegarmos nesse estado de simbiose que é muito... muitas vezes chega a ser patológico, né? Assim, em casos muito graves. Porque esse espírito precisa evoluir. E nós também precisamos evoluir. Então, que possamos nos libertar e sermos ligados apenas pela oferta. Gente, escrevendo aqui. Alguém escreveu: tenho medo de não ter vivido e cumprido os aprendizados que planejei. Da morte em si, apenas de morrer. Da morte em si, não, apenas de morrer antes disso. Então, mas aí quem vai dizer se a gente cumpriu ou não, não somos nós. Nossa escolha não vai passar por aí. Nós não temos essa medida, né, de saber, não, agora eu já cumpri tudo que eu precisava cumprir, agora eu posso partir em paz. Não tem como. Jussara, a Patrícia está com a mão levantada, eu acho que ela quer falar alguma coisa. Patrícia Castro, quer falar? É porque Patrícia? Eu não vejo todas as telas. Pode falar. Desculpa. Não imagino. Só não estou conseguindo te ouvir. Você pode falar um pouquinho mais alto? Tá. Tá melhor agora? Um pouquinho melhor. Vamos lá. Tá. Porque esse assunto está bem fresco, porque eu acabei, na verdade, quando começou a reunião, eu acabei de escrever um textinho de pêsames para o meu cunhado. E então o assunto estava fervilhando aqui na minha cabeça ainda. Eu acredito que as missas, né, da Igreja Católica, que são super válidas, não estou dizendo que não são, mas elas são mais para lamentação da família do que enviar preces de amor e de carinho para o espírito em si. É meio que isso que eu entendo. Então, vou te dar minha opinião. Não sei se alguém mais quer falar antes. Deixa eu falar uma coisa. Nós, culturalmente, não estamos preparados para a morte. Nossa cultura ocidental, ela não é preparada. Nós não somos educados. Então, o sofrimento, ele é muito grande por isso. Muitos de nós espíritas, como foi falado aí, tem medo. Não é um medo, é um sofrimento, uma angústia, que a gente tem muito que ver, como o colega falou aí agora, a questão do apego. Nós vivemos como se estivéssemos materialmente, vamos dizer assim, ligados, colados à pessoa. Então, nós somos... e esse medo, essa aflição, eu acredito que seja uma coisa normal. A gente tem que pensar também nisso, na aceitação, principalmente de nós espíritas que estamos estudando, estamos aprendendo. Aceitação, eu acho que é uma boa palavra. Em relação ao que a Patrícia colocou, o que eu posso falar? Assim, a minha experiência pessoal, né? Meus pais, minha mãe era muito católica, meu pai também. E era muito importante para eles esse procedimento da Igreja Católica. Uma vida inteira dedicada a isso. Então, nem eu nem minha irmã tivemos coragem de não cumprir isso. Então, nós fizemos a missa no dia, né, do velório. Nós fizemos a missa de sétimo dia. Eu nunca assisti tanta missa nos últimos anos. Com todos os dogmas. No ano que a minha mãe se casou. Só que, assim, isso era importante para ela. E qual foi o meu processo nisso, né? Assim, de eu estar orando. Fazia diferença se eu estivesse orando na igreja ou se eu não estivesse orando na igreja. Mas eu estava na igreja por ela, pelo que ela acreditava. E através disso, as minhas orações chegaram para ela. Eu tenho certeza disso. E as orações de muitas outras pessoas, de muitos amigos, de familiares, que estavam ali reunidos no mesmo momento, no mesmo horário, para enviar essas vibrações. Então, assim, acho que a gente não pode julgar
sabe? Cada um vai se sentir feliz onde estiver, né? Da mesma forma, os nossos irmãos evangélicos têm os outros procedimentos, os candomblessistas têm outro procedimento, né? O pessoal de candomblé e umbanda, que são diferentes, inclusive. É isso, sim. Cada um vai professar a sua fé da sua forma. E a oração vai chegar. Se for uma oração sincera, se for uma oração de coração, se for uma oração fervorosa, essa vibração vai chegar de qualquer jeito, né? Eu queria compartilhar com vocês uma história do apóstolo Bartolomeu. No livro Boa Nova, o capítulo 8, vai falar sobre o apóstolo Bartolomeu. E eu vou ler alguns trechinhos. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos das suas pregações junto ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e muitas vezes o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. E aí um dia, Jesus chegou para ele. Estavam lá na casa de Pedro e Jesus conseguiu um momento de conversar só com Bartolomeu. E aí Jesus perguntou para ele por que ele era tão triste. E ele falou: Mestre, os vossos ensinamentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Isso era uma pergunta para o Cristo. E aí Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então, Jesus chama Bartolomeu a uma reflexão profunda. As dificuldades existem, mas o reino tem que ser de transformação. O reino que está dentro de nós, o reino dos céus que está dentro de nós, que se inicia dentro de nós. Ele tem que ser de transformação e não de exigência. E essa transformação passa pela alegria, pela coragem e pela esperança. E aí depois, Jesus continua. Não será, porque aí Bartolomeu vai fazer uns questionamentos, né? Vai dizer da família, vai dizer dos negócios, de todas as angústias que ele tem, as pessoas estão querendo passar a perna nele. E aí Jesus responde: não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então, não serão as adversidades terrenas um caminho para nos levar às verdades de Deus? Mais do que nunca, essa pandemia vem nos trazer isso, né? Vem nos colocar à prova daquilo que necessitamos. Vem nos trazer o convite intenso de fazer contato com as verdades divinas, de medir aquilo que de fato é importante para nós. O quanto estávamos dando de valor a algumas coisas antes da pandemia, precisamos abrir mão delas durante esse processo, alguns ainda estão precisando abrir mão, né? Assim, desde visitar as pessoas queridas porque estão em isolamento, por precaução, desde as questões de trabalho, desde os prazeres da vida, comer, viajar, enfim, né? Quantas coisas precisavam ser revistas? Comer e viajar são os meus prazeres, né? Mas quantas coisas precisaram ser revistas nesse processo, né? E Jesus já convocou isso há 2000 anos. Já falou isso com Bartolomeu há 2000 anos. Pesa o que é importante de fato.
Porque o reino de Deus é de transformação, é de libertação. Para sairmos das verdades, das ilusões da terra e entrarmos nas verdades do reino de Deus. E aí, Bartolomeu pergunta para Jesus: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Que é isso um pouco que a gente está conversando aqui, né? E aí Jesus responde: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Somos nós, os discípulos do Evangelho, com a tarefa da boa nova, do plantio. Então, precisamos semear a paz e a alegria. E aí, nesse mês de setembro, né, que é considerado o Setembro Amarelo, em que nós trazemos as reflexões relacionadas ao suicídio, muitas vezes essa pessoa que está na dor, porque só quem está numa dor muito profunda vai pensar no suicídio, muitas vezes essa pessoa é espírita, conhece as verdades espirituais, conhece inclusive as condições de quem desencarna por suicídio, de quem vai reencarnar com essa tarefa de aprendizado. Mas essa pessoa não consegue se desvencilhar tão facilmente. Então, qual é a nossa tarefa enquanto discípulos do Cristo? Semear a paz e a alegria. É trazer para esse coração aflito o máximo de aconchego, de acolhimento, de novas possibilidades, ou às vezes de escuta. Às vezes o que essa pessoa quer é só falar, para se esvaziar, para desabafar. E a gente precisa ter a sensibilidade, como tarefeiros do bem, como discípulos do Cristo, de trazer a paz e a alegria, a coragem e a esperança para essas pessoas. E para nós mesmos, né? Não sei qual é a condição de cada um nesse momento, o que está no coração de cada um, mas que busquemos ajuda, ou busquemos ajudar, quando percebermos alguém próximo nessa condição. Allan Kardec, nosso querido, sábio, genial, trouxe uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 934, que ele vai levar para os Espíritos o seguinte: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Quando a gente quer que alguém morra? Atualmente eu não quero que ninguém morra. Quando a gente quer? Quando a gente vê aquela pessoa num sofrimento profundo, em cima da cama há anos, ou está sofrendo muito de dor, eventualmente a gente não deseja que aquela pessoa se liberte? Se a gente entende que a morte é uma libertação? Não é possível que isso aconteça? Claro que é, sim. Com certeza. Não deveria, mas é possível. Então, nesse caso que Allan Kardec traz para a gente,
é o sofrimento daquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Porque muitas vezes a gente usa essa expressão, fulano descansou. E descansou de quê? Da dor física em geral, da condição de degradação do corpo físico. E aquele espírito certamente aprendeu, evoluiu, passou, expurgou aquilo que necessitava nesse processo. É isso que a gente deseja, é nisso que a gente acredita, né? E aí os espíritos respondem para a cabeça. Ô, Gilsara, Oi. olha só, você tocou num ponto aí da pessoa quando está sofrendo muito, a gente pedir até a morte, né? Uhum. Eu perdi minha mãe há 7 meses. Se Agradeço separou. o grupo que veio muitas vezes dar passe em mamãe já em processo desencarnatório. E no final, eu mesma pedi a Deus que, se não fosse para ela ter melhora, que ele descansasse aquele espírito, que levasse aquele espírito. Porque o sofrimento dela chegou a um ponto que ela sofria e nós também, porque a gente já não sabia mais o que fazer. Entendendo? Então, se foi pecado, eu cometi, porque eu e pedi a Deus que desse a ela esse descanso. Ela precisava disso. E é certo que ela só foi porque Deus quis. Você pode pedir o quanto você quiser. Exatamente. Mas, assim, não Exatamente. está no nosso... Isso aí. Mas eu pedi a Deus, sabe? Porque eu não aguentava mais ver minha mãe sofrer e eu sem poder fazer nada. Eu só queria ponderar isso aí, tá? Tá, joia. Tem alguém que... Eu também passei por essa experiência também. Eu tive a mesma experiência. Minha mãe ficou agonizante por muitos dias, naquele processo de agonia, e não desencarnava. Então, numa madrugada, o médico não deixou eu ficar no hospital aquela noite, me fez eu ir para casa. E eu acordei, dormi alguns minutos, algum tempo, e quando eu acordei, eu chamei meu marido e a gente se deu as mãos e eu orei por ela, pedi que se fosse possível, que libertasse ela daquela agonia. E ela desencarnou logo horas depois. Eu tive também essa experiência, porque às vezes a gente sente que parece que a pessoa está presa ali à matéria e não consegue partir. E a gente sente o sofrimento, aquela agonia, aquele estado agonizante, é muito triste, né? E você sente que a pessoa está precisando se libertar. Então, realmente, eu orei e pedi, e não me senti culpada, não, porque eu tinha certeza de que só seria aquilo que fosse o melhor para ela, que eu não ia ter esse poder, né? Mas eu pedi, eu orei o que era melhor para ela, né? E é isso, não me senti culpada. Divina, né? E a misericórdia divina vai misericórdia divina. Jussara, eu gostaria de contribuir nesse aspecto aí que a Ana se posicionou. Por favor. Você falou que a criatura só vai desencarnar no momento que houver a permissão de Deus. Mas, ao exemplo que a Ana colocou, existem relatos de que aquela equipe espiritual que vai promover o desligamento intui aos familiares, porque às vezes os familiares estão muito apegados, né? Estão muito presos àquela situação, e muitos, mesmo vendo a situação de sofrimento daquele corpo físico ali, daquele espírito, eles não querem, em momento algum, que aquela criatura parta. Então, já nos momentos finais, a equipe espiritual encarregada do desligamento intui aos familiares que orem, né? E a gente percebe que isso acontece com muita frequência. Nos momentos finais, onde a criatura já está em processo de desligamento, os familiares fazem aquela oração de entrega, e aí a criatura consegue se desligar, né?
E ajuda muito nesse processo de desencarne. Tá bom? É só isso que eu queria falar. Com certeza. E aí a gente entra na questão da simbiose, né? Assim, é um desligamento desses canais que estão ali nos vinculando e nos atraindo. Então a gente corta isso para que o espírito possa seguir e dar continuidade à vida encarnatória, né? Muito obrigada aí pela contribuição de vocês. Vou ler de novo a pergunta 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E os espíritos respondem: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros, mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, é isso. Vai chegar para todo mundo essa angústia, essa separação, essa perda temporária de conexão, né? de comunicação, vamos dizer assim. Mas nós, enquanto encarnados, embora o telefone só toque de lá para cá, nós temos alguns recursos aí, nós temos a condição da prece, a condição de pedir para visitar em sonho, quando a saudade aperta, e a condição mediúnica, quando existe aí a possibilidade, tanto do canal mediúnico, quanto da espiritualidade de achar que é necessário trazer esse contato, né? Mas quantas vezes a gente percebe... Gente, tem uma coisa que é batata, para quem é médium e quem não é médium. Do nada, você começa a falar daquela pessoa. Você, assim, lembra de uma história, passa o dia pensando, você pode saber que aquele ente querido está perto de você. Porque é isso, é energia, é conexão, é aproximação mesmo. Então, para quem é médium ostensivo, para quem não é médium ostensivo, mas que tem aí a sensibilidade que todos nós temos, pode saber que é fato. Começou a pensar na pessoa sem motivo, ela está ali por perto. A gente faz uma oração, agradece, envia afeto, diz que está com saudade, mas que a pessoa continue lá, bem onde ela está, para a gente seguir aqui, até que a gente possa se encontrar novamente, né? E aí eu queria finalizar contando uma historinha para vocês. É uma história que aconteceu com Chico Xavier, né? Está num dos livros dele. Vibrações de amor. Chico pergunta para Emmanuel. Emmanuel. Não, certa vez, desculpa, a pergunta é: para onde vão as nossas vibrações de amor? E aí Chico fala. Chico entra num desdobramento no plano espiritual com Emmanuel e ele vê milhões de bolinhas coloridas das mais diversas cores subindo. Então, Chico desdobrado, ele acompanhando Emmanuel e ele vê aquele monte de bolinhas coloridas, milhões de bolinhas coloridas subindo ao plano espiritual. E aí ele fala: Emmanuel, que maravilha é essa? E aí Emmanuel fala a Chico: são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. E aí Chico responde: eu sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. E aí Emmanuel responde: não, Chico, onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor, que são armazenadas em jarros especiais, para beneficiarem aos irmãos necessitados que chegam ao plano maior, em difíceis condições, e aí também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Olha que coisa linda! As nossas preces, as nossas vibrações de amor viram bolinhas coloridas que vão subir aos céus
e vão ser aos céus e vão ser armazenadas para auxiliar aqueles que nós amamos, para auxiliar aqueles que desencarnaram em condição difícil e para muitas vezes voltar para nós mesmos na hora em que necessitamos. Então, que nós possamos encher os potes celestiais com bolinhas coloridas para ajudar a humanidade nesse processo de regeneração que nós estamos passando. Possamos encher as bolinhas para que a espiritualidade possa usar no Setembro Amarelo, especialmente com as pessoas que estão sofrendo as angústias profundas, mas não só em setembro, em todos os meses que nós estamos vivendo aí de pandemia. Então, que as nossas vibrações sejam para todos esses que estão passando pelas diversas dificuldades, pelos diversos desligamentos de parentes, de amigos, pelas diversas situações, que as nossas preces sejam elevadas aos mais altos céus para virarem novas vibrações imantadas, envolvidas pelos amigos espirituais para o melhor, para toda a humanidade, para todo o planeta Terra. Que assim seja. Que maravilha, Gil, que maravilha. Eu fiquei lembrando aqui das lives no Instagram, que a gente tem que dar coraçãozinho para encher as redes da presença daquela live. Então, a espiritualidade, nós estamos muito atrasados, né? Há quantos anos Emmanuel falou isso para Chico, né? Dessas bolinhas coloridas, e eu achei que nesse final aí, nós, através da sua fala, do seu esclarecimento, desse momento de reflexão que nós passamos aqui com você, nós enchemos esses potes celestiais de vibrações, de bolinhas amarelas, para beneficiar todos os nossos entes queridos nesse momento. E eu fiquei pensando que durante o tempo que você estava falando, essa palestra teria sido de grande utilidade para os encarnados, porque aqui tem muita gente que com certeza já se despediu de algum ente querido, né? Quem de nós não se despediu um dia de alguém muito querido? Mas eu acho que nesse final aí, essa culminância foi exatamente como uma live no Instagram, a gente mandando um monte de bolinhas coloridas para os nossos queridos que estão bem pertinho de nós, é só a gente se posicionar mentalmente, tá bom? Tá joia, Muito eu agradeço. obrigada. Alguém perguntou de que livro é esse, eu não sei, na verdade eu recebi pelo WhatsApp esse texto e eu achei muito maravilhoso. Na época eu cheguei a pesquisar na internet e eu vi qual era o livro, mas eu não anotei aqui, então eu não lembro qual foi, mas a gente consegue. Gustavo já rapidamente já se colocou aqui. O livro... Não tem o livro. Aqui não tem o livro. Tem só uma postagem, né? De alguém que... mas eu acho que dá para descobrir. Mas a gente consegue, com certeza, né? A história está aí. Gente, muito, muito obrigada, viu? Foi uma alegria, foi muito enriquecedor estar com vocês. Eu acho que a Miriam falou, né, isso, assim, quanto mais a gente puder assistir boas lives, quanto mais a gente puder ler bons livros, ouvir boa música, isso faz toda a diferença. E nesse momento a gente acaba gerando boas vibrações que vão ser recolhidas pelo plano espiritual. Muito, muito obrigada mesmo. Beijo. A nossa gratidão, Jussara. Essa palestra está sendo gravada e a gente pede permissão para ser colocada no YouTube. Claro. Permitir, ok? Então, obrigada. Gratidão pela sua presença. Quero deixar aqui mais uma vez o próximo convite para você estar aqui conosco, uma nova oportunidade. É muito bom ter você aqui conosco. Você já faz parte da nossa casa, com certeza. Me sinto parte dela. Agradecer a presença de todos, fazer um destaque aqui do nosso companheiro Fernando Agarez, que publicou aí na sua tela uma foto de Macaé belíssima da Rua da Praia. Ele sempre está nos homenageando. Uma foto antiga da Rua da Praia, que na realidade não é a Rua da Praia, é a Rua do Rio, Avenida Presidente Sodré. A gratidão a Fernando Agarez por esse carinho com a nossa casa.
Agradecer a presença de todos vocês nesse momento e nos colocarmos agora em prece de encerramento para agradecer a Jesus pela oportunidade dessa reunião maravilhosa, onde estivemos aqui, sobre os auspícios do Pai, sobre os auspícios desse mestre querido, que nos honra com a sua presença, sempre que estamos reunidos em teu nome. E assim, Jesus querido, com muita gratidão e com muita emoção, nós chegamos ao final dessa belíssima reunião, onde aqui aprendemos um pouco mais de como lidarmos com essa questão de perda de entes queridos, com a partida desses nossos amados para o plano maior, para a casa do Pai, de onde todos nós viemos e retornaremos. Essa é a grande certeza que temos. E nesse instante, emanar muitos balõezinhos coloridos para cada coração que nesse momento se conecta conosco, nessa vibração de emoção e de gratidão por um dia termos tido a honra de ter vivido juntos em alguma época, nessa ou em outra encarnação, e termos formado esse laço eterno de ternura, de amor, de fraternidade. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abraçar a todos, nos trazendo a sua paz, a sua luz e o seu amor. E que possamos emanar essas vibrações amorosas a todos aqueles que nesse momento se acham em sofrimento e dor. Especialmente os desencarnados, nesse momento de pandemia, que tiveram a sua passagem para o plano maior. E assim, Jesus querido, que a tua paz nos envolva, nos acompanhe e que tenhamos uma noite de muita tranquilidade. Que assim seja. Pedimos a nossa irmãzinha Paloma que possa abrir o seu microfone para fazer a prece de Cáritas e após teremos o passe virtual. Quero me despedir de todos, desejando uma ótima noite e que possamos estar aqui na próxima semana. Na próxima quarta-feira teremos a palestra do Carlos Alexandre, que vai falar sobre o suicídio. Carlos Alexandre é médico. Então, convido a todos que estejam presentes conosco também na próxima semana. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder,
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Você estava no mudo, Miriam. Desculpa, gente, eu estava no mudo. Mas eu quis dizer que esse passe virtual foi muito importante. As vibrações, eu acho que atingiram a todos nós. E eu lembrei muito da Miriam Schuller, que gosta dessa música. O Dimas gosta também dessa música, né?
e que ela possa ter sido beneficiada, assim como todos nós, tá? Uma boa noite a todos, muita Boa paz, noite. muita Muita luz, paz. muitas bênçãos. Boa noite. Beijo no Oi, coração a de todos. todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Obrigada Boa pela noite. presença de todos. Boa noite, alô.